Muito bem. Oremos, então, para nós começarmos o nosso estudo. Senhor Jesus, Pai querido que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a sua palavra, de mais um dia termos a oportunidade de conhecermos os seus ensinamentos e de colocarmos em prática em nossa vida. Queremos, neste momento, que o Espírito Santo nos dê entendimento e compreensão do que a Bíblia ensina sobre o tema tratado de hoje. Nós iremos falar sobre um dos 10 mandamentos. Semana passada falamos sobre o sábado e hoje iremos falar sobre um mandamento que, a princípio, parece simples, mas vamos falar sobre um aspecto envolvido com este mandamento e queria pedir que o Senhor nos dê entendimento, compreensão, para que possamos não só crer, mas também colocar em prática em nossa vida. Que a Bíblia diz: felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem, mas também aqueles que guardam as palavras desta profecia, ainda mais sabendo que o tempo está próximo. O nosso desejo é justamente ser fiel ao Senhor, é aceitar a tua graça e ser salvo pelos méritos de Jesus. Para isso queremos conhecer a tua verdade e pedimos que ela seja revelada, apresentada mais uma vez a cada um de nós nessa noite, através deste estudo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bom, senhoritas. Você que está nos assistindo de forma virtual, seja muito bem-vindo. É uma alegria poder estar com você, mesmo que não simultaneamente, mas de alguma maneira, se nós estamos chegando à tua casa, através dos estudos que nós estamos aqui fazendo. Hoje é o nosso 12º estudo, né? Então, ou seja, estamos completando praticamente 3 meses, né, de estudo da Bíblia, para a gente ver como estudar a Bíblia é bom, é legal, mas também é profundo, né? Não adianta a gente achar que um dia, do dia para a noite, a gente vai entender tudo. Tudo é um processo, né? Tudo encontra a sua lógica quando nós começamos a estudar primeiro quem escreveu a Bíblia, o que é a Bíblia, para entender profecias até a respeito do fim do mundo. Então, a lógica ela precisa ser apresentada para que assim eu possa compreender de fato as verdades bíblicas. Muitos não creem em algumas verdades bíblicas justamente porque não estudam de forma sistemática, né? Pegam a Bíblia e estudam apenas um aspecto aqui, outro ali, e não ela como um todo. Hoje nós vamos falar sobre um dos mandamentos que, infelizmente, para algumas pessoas, tem sido apresentada de uma forma um pouco equivocada e que isso tem trazido diversos problemas ou situações a respeito dessa crença que acabaram apresentando a essas pessoas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dízimos e ofertas. O que são os dízimos, o que são essas ofertas, e eu já vou dizer que é uma questão de reconhecimento e de adoração. Quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, infelizmente, muita coisa errada tem sido apresentada para as pessoas, como já posso adiantar aqui, a ideia de que Deus é como se fosse um investidor, um banqueiro celestial, onde eu invisto meu dinheiro nele e ele depois me devolve com muito mais juros e com uma condição muito melhor da qual eu coloquei ali o meu dinheiro. O que será que a Bíblia diz sobre dízimos e ofertas? Será que é dessa forma que a Bíblia ensina? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, então. Queria começar falando sobre um ponto importante. O ser humano hoje ele corre atrás de dinheiro e quando nós falamos de dinheiro, é um assunto muito delicado, é um assunto que, de fato, traz algumas preocupações e deve sim trazer, mas eu vou dizer hoje que o dinheiro é o maior desejo da maioria das pessoas, onde se eu tenho dinheiro, então eu sou uma pessoa bem-sucedida. Se eu não tenho dinheiro, eu não consegui ser uma pessoa de sucesso. Hoje, infelizmente, a humanidade ela é analisada em cima desse parâmetro. Quem tem mais ou quem tem menos. Quem tem mais direitos, tem mais possibilidades, tem mais condições, tem mais mais oportunidades, né? Vamos colocar assim, de poder realizar aquilo que deseja. E eu vou dizer, às vezes, nem de que deseja, mas a maneira como os outros a veem também é diferente, né?
Então, muitas pessoas são analisadas, nossa, a pessoa tem muito dinheiro, então, olha, vou tratar ela bem, então eu vou deixar ela pegar um lugar especial na minha mesa, né? Porque, afinal, ela é uma pessoa de muitas posses, de muitos bens. E a outra que não tem nada, nem às vezes nem lembrado não é, nem a mesa não é convidada, e quando é assim, vamos chamar ele coitadinho dele, né? O coitadinho por quê? Porque ele não alcançou esse status de ser bem-sucedido, porque ele é uma pessoa que não tem muita condição. Felizmente hoje, e de fato o dinheiro se tornou um dos maiores desejos que anseia o coração humano. Só para curiosidade, olha como a gente fala um pouquinho sobre questões de desejos, né, humanos. Essa Bugatti é considerado hoje o carro mais caro do mundo. Foi vendido por 18 milhões e 700 mil aí, euros, né? E aqui, se for transformar para o real daria 104 milhões de reais. Já imaginou? Um carro ser vendido por 104 milhões de reais é muita coisa, né? Essa casa, The One, recebeu esse título, né? Ela, apesar de nunca ter sido habitada ainda, mas já existe já há muitos anos, ela está em processo de leilão, pelo menos assim, na época que eu peguei essa reportagem, hoje já deve ter sido vendida, né? Mas, para você ter uma noção, o valor da venda dessa casa estava girando em torno de 1 bilhão 624 milhões de reais, tá? Que eu peguei em reais. Então, você imagina o valor dessa casa, mais de 1,5 bilhão de reais. E se você olha as fotos dessa casa, realmente, assim, é um absurdo, né? Eu poderia dizer que para mim seria, para mim, um exagero muito grande, né? A não ser que eu morasse com 60 pessoas dentro de casa, não tem por que eu morar numa casa do tamanho desse, né? Aqui eu moro, eu já não gosto, porque eu acho muito grande, eu queria uma casinha menor. Imagina morar numa casa dessa, né? Olha que interessante. Alguém aqui gosta de melancia? Vocês gostam de melancia? Uhum. Você chupou bastante na época de gravidez. Até agora tem chupado. Mas você já imaginou você pagar em uma melancia 6 Não. mil dólares em uma melancia? Essas são as melancias negras, que são itens bem raros, que são vendidos ali especialmente no Japão. Elas são cultivadas lá, não se encontra muito essas melancias negras, é mais naquela região, e ela é vendida a esse preço, gente. Você já imaginou? Que Misericórdia. loucura. É caro demais. E por fim, quando eu falo sobre a comida mais cara, esse caviar almas, ele é colocado simplesmente à venda, o seu quilo, é ideal como eles fazem, né? Isso aqui não é achado em todo lugar, caviar, né? Mas esse caviar especificamente, ele é bem diferenciado. Ele é colocado num pote de ouro de 24 quilates, igual está aqui na imagem, e o quilo custa 25 mil euros. 25 mil, gente. Já imaginou? Um potinho, um potinho de caviar. 25 mil euros. Gente, é coisa demais, né? E hoje a gente vê que a humanidade, ela tem essa ostentação, né? O desejo de ostentar, né? O fulano, lógico que não é todo mundo, mas alguns não é assim porque não tiveram a condição de ser. Porque se fossem, talvez mudasse a cabeça e a forma de pensar. Outros que têm as possibilidades tem as exceções que preferem viver uma vida simples, apesar de ter muitas condições financeiras, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque essas coisas me mostram que o desejo da humanidade hoje é querer ser rei da sua própria vida, é reinar sobre o mundo, é poder ser bem-sucedido, é poder ter todos os holofotes voltados para ele, né? Então, eu quero ir lá, eu quero comprar o melhor, eu quero ter o melhor, eu quero ser o melhor, eu quero conquistar mais, quero ter mais do que o outro, né? Só para ilustrar, enquanto eu estava na época de faculdade, era engraçado. E aí eu acho que você viveu isso em algum momento da sua vida de estudo. Eu lembro quando eu estava na faculdade, o professor corrigia a prova e entregava a nota. Você olhava essa nota e falava, puxa, é 8. Aí a sua felicidade ou infelicidade dependia da nota do outro, né? Se a do outro fosse menor que a sua, você ficava,
Oh, então tá bom, eu tirou 6, né? Eu tirei 8, então tá bom. Estou melhor do que ele. O duro era quando a minha nota era pior que a dele, né? Então, esse desejo que nós temos de querer ser melhor do que o outro, né? Isso parece que está enraizado dentro de nós, muito por conta da entrada do pecado, onde o ego, né? Ele acabou tomando uma proporção dentro do aspecto humano muito grande, onde o nosso maior desejo é querer ser cada vez mais melhor, né? É aflorar, é engrandecer o nosso egocentrismo, né? Então, hoje, infelizmente, nós queremos reinar. Nós queremos sentar no trono da vida, sentar no trono do mundo. Mas, olha, gente, vamos parar para pensar um pouquinho. Quem somos nós comparado a Deus, né? Não podemos esquecer quem de fato é o rei e dono de tudo. O Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ageu 2, verso 8 diz que minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então perceba que bens, riquezas, dinheiro, Deus é dono de tudo. Você lembra no estudo que nós falamos sobre o novo céu e nova terra, que a nova Jerusalém que nós estaremos morando, a cidade toda vai ser feita de ouro? Né? Uhum. Então, o nosso prato aqui mais caro do mundo, né? Pelo menos assim, é um dos, dentro das pesquisas que eu realizei, 25 mil daria aqui em torno de 100 mil reais, um prato desse tamanho aqui, né? Para lá, aquele prato não vai valer nada, né? Porque é como se fosse um prato de terra, porque a gente vai pisar em ouro, né? Se você pegar os fundamentos da muralha, gente, é muito maior do que qualquer riqueza nesse mundo. Então, o que Deus tem gente, é tudo. Tudo é dele. Né? Nada é nosso. Ele, de fato, é o rei de tudo. Por que eu tenho que entender tudo isso? Porque uma palavra é chave quando falamos de dízimos e quando nós falamos de ofertas. É a expressão mordomia. Mordomia vem de mordomo, né? É aquele que serve. Quando eu falo de mordomia, eu vou entender quem de fato é o dono e qual é a minha função a respeito das riquezas desse dono. Então, Jesus, Deus, é, né, o nosso Senhor, o nosso Criador. Ele é dono de tudo, mas chegou para mim e falou assim: agora, Lígia, agora, Denise, agora, Marlene, agora, Bárbara, agora você que está assistindo esse vídeo, eu vou permitir que você tome conta daquilo que é meu. Então, agora nós exercemos o papel de mordomia. Nós nos tornamos mordomos do trono de Deus. Lembra quando nós comentamos um pouquinho sobre o sábado? Que eu comentei, não sei se vai lembrar, mas eu usei essa expressão. 6 dias da semana, nós que reinamos. Mas um dia eu saio do centro para aquele que é o verdadeiro rei possa reinar de fato. Eu comentei algo parecido dentro desse sentido. Quando eu falo de mordomia, eu entro nesse mesmo aspecto. Deus tem que reinar um dia para que eu me lembre que eu não sou o rei. Eu só cuido das coisas do rei. Só cuido da minha vida, mas a minha vida pertence a ele. Quando eu falo de bens, né, questões materiais, tudo é de Deus. O que eu só faço é cuidar daquilo que é dele. Então, quando eu tenho que devolver e quando eu devolvo os meus dízimos e as minhas ofertas, eu não estou dando algo para Deus, eu estou devolvendo aquilo que já é dele. Então, isso é importante nós relembrarmos. Outro ponto interessante, Deus é o rei. Salmo 47, verso 7, diz assim: porque Deus é o rei sobre toda a terra, louvai-o com um salmo. Então, Deus é que é o soberano, ele que é o Senhor, ele que é o dono de tudo, gente. Nada que eu tenho nessa vida, de fato, é meu. Nada que eu tenho. Tudo pertence ao Senhor. Sobre isso, sobre sermos apenas mordomos, Deuteronômio, capítulo 8, verso 17 e 18, diz assim: portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Olha, percebeu o que o texto diz? Não é você que conquistou, não é o teu poder que fez você conquistar. Óbvio que suar faz parte, trabalhar faz parte, mas pelo contrário, o que eu tenho que me lembrar? Tem que lembrar que do Senhor, o seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas.
Então, se Deus não der a força dele para te capacitar, para que você possa ter saúde, que você possa ter energia, que nada de mal ocorra com você, nós nunca iríamos conseguir nada. Se não é Deus nos proteger e cuidar de nós, nos dar saúde, energia, sabedoria, inteligência, entendimento, compreensão e todos os dons e qualidades que Ele me dá, amado, eu não ia conquistar nada nessa vida. Eu não seria ninguém. Tudo que eu tenho é pelos méritos de Deus. Então, a força que Ele me dá me capacita para conquistar as riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, aos pais de vocês, né, como hoje se vê. Então, perceba que a minha força e o meu poder, ele vem do Senhor. Sem isso, nós não seríamos nada. E aqui nós vemos, então, o aspecto de mordomia. Se não é ele, o Senhor da força, a minha força por ela, não é nada. Né? Não é nada. Eu lembro que eu tinha um tio, tem um tio, né, ainda, né, não morreu, meu tio, graças a Deus, ainda está vivo, que ele era caseiro de uma chácara, e eu era criança, e eu ia lá quase toda semana, e era uma delícia, porque lá tinha piscina e tudo, e o dono da chácara, ele deixava que de vez em quando nós entrássemos lá. Ele nem ficava lá, ele ia de vez em quando na chácara, uma vez por mês ele ia, e nós entrávamos na piscina, brincávamos no campo de futebol, colhíamos manga né, do pé. Gente, era uma delícia. Mas vira e mexe, meu tio tinha falado, ó, não faz isso aqui não. Eu falo, mas por que, tio? É porque a chácara não é minha. A chácara não é minha, a gente não pode fazer tudo que a gente quiser. E quando o dono da chácara chegava, esse dia a gente não usava. Então, quando ele chegava, era exclusivo dele. Ele que ia usar a piscina com a sua família, ele que usava o campo com a sua família, a gente ficava lá quietinho, na nossa, né? Então, quando eu falo de dízimos e ofertas, não é muito diferente. Deus me dá para eu poder aproveitar, mas sempre lembrando que, de fato, quem é o dono de tudo é Ele. E se em algum momento Ele pedir, o meu papel é dar. É devolver, no caso, né? Aquilo que pertence ao Senhor. Tudo que temos, então, vem de Deus, não é nosso. A palavra dízimo, ela aparece 45 vezes na Bíblia. 35 no Antigo Testamento e 10 vezes no Novo Testamento, tá? Então, se em algum momento você se perguntou assim, pastor, mas isso não é coisa só do Antigo Testamento? Não, é coisa do Novo Testamento também, tá bom? Tanto dízimos quanto ofertas. Aparece nos dois testamentos. E está ligado a um dos 10 mandamentos, como eu já anunciei no início, né, do nosso estudo. Vamos ler um texto de Malaquias, capítulo 3, verso 8 ao verso 10. E vamos ver se você encontra aqui qual é o mandamento que está ligado ao dízimo e à oferta. Será que alguém pode roubar a Deus? Vocês estão me roubando e ainda perguntam, em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a toda a nação, ou a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Põe a minha prova nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, o texto está falando aqui sobre dízimos e ofertas. Alguém conseguiu identificar qual dos 10 mandamentos está relacionado ao dízimo e à oferta? Alguém conseguiu encontrar, identificar algum dos mandamentos aqui? Não roubar. Não roubar, né? Perfeito, né? Então, tem um mandamento que diz, não furtarás. É o 8º mandamento. Então, se Deus fala para eu não roubar, uma pergunta, Marlene, se roubar errado, imagina roubar de Deus. Complicado, né? Se roubar já não é bom, já é pecado, imagina roubar do Senhor, do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Misericórdia, né? Então, quando nós falamos de dízimos e ofertas, estamos falando de algo muito sério, que envolve um dos 10 mandamentos
e que envolve, assim, esse mandamento, talvez na sua escala mais importante. Não é furtar um ser humano, aqui estamos falando de furtar o próprio Criador, né? Aquele que me deu a vida e que me entregou tudo para eu cuidar do que é dele. Agora, uma questão interessante. No final desse verso, fala que nós colocamos Deus à prova, né? Se ele não abrir as janelas dos céus, não derramar bênçãos sem medida sobre nós. Hoje, está surgindo uma ideia que eu tenho que devolver a Deus para que eu possa ser abençoado. Hoje tem surgido essa teoria, chamada na teologia de teoria da prosperidade, né? Aonde eu vou lá, entrego a Deus, e Deus, então, ele é obrigado a me abençoar de volta, porque aqui em Malaquias está dizendo que se eu devolver, Deus vai me abençoar. Aí eu paro e pergunto um pouquinho. Esse texto explicou qual é o tipo de bênção que nós vamos receber? Não. Então, falar que eu vou receber um carro novo, se eu ir lá entregar o meu dinheiro, não é o que o texto está dizendo. E quando eu relaciono esse texto para entender esse aspecto com outros versos, eu vou entender que a bênção que Deus quer nos dar é espiritual, não é material. Porque ao eu devolver ao Senhor, quando eu devolvo com o objetivo certo, eu estou sendo fiel a Ele. Lembra que eu falei no começo do slide? É uma questão de fidelidade e de adoração. Quem é fiel e adora, é óbvio, vai sempre ter a bênção com ele, não é? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, fala assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Então, perceba, há muitas pessoas por aí que falam, ó, você está passando necessidade? Dá para Deus que ele vai te ajudar naquilo que você precisa. Dá para Deus. Olha, você está precisando de não sei o que, alguma coisa muito importante, né? Pagar uma conta ou comprar uma casa, fazer isso, fazer aquilo outro. Entrega o seu salário ao Senhor. Aí você fala, poxa, mas eu já estou sem nada, vou dar o pouco que eu tenho, dar tudo que eu tenho, para que Deus possa, então, me abençoar e realizar o desejo do meu coração? O texto diz que eu não tenho que dar por necessidade. Não é porque eu estou precisando de alguma coisa que eu vou devolver a Deus. Eu não dou a Deus porque eu preciso de alguma coisa e eu quero comprar. Deus não se vende. Nós não compramos o Senhor. Já lemos isso em um outro estudo, mas eu só vou assim, não vou nem tenho texto no PowerPoint, mas me veio aqui a cabeça agora, que eu queria até compartilhar com vocês um texto, mas antes só vou ler aqui mais um outro verso. As ofertas estão focadas... isso aqui é bem interessante, enquanto eu estou achando aqui, ó. As ofertas estão focadas em quem as recebe e não na pessoa que está entregando. O foco da oferta não sou eu. O foco é o Senhor que está recebendo a minha oferta. Olha o que diz Isaías 43, verso 22 em diante. Diz assim: contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansastes, ó Israel. Não me trouxestes gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizestes, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansastes com as tuas iniquidades. Então, perceba, o texto diz que nós não compramos o Senhor, nós não compramos a Deus. Muitos acabam devolvendo a Deus com o coração egoísta, pensando em si mesmo, pensando que eu vou dar para receber. Gente, eu não tenho como fazer isso. Eu não posso devolver a Deus achando que eu estou devolvendo para receber mais. É um sentimento totalmente egoísta, assim. E quem ensina que eu tenho que dar para receber
Gente, eu estou ensinando que no final das contas eu só se importo comigo mesmo. E se Deus não me desse nada, ainda assim devolveria? Ou só devolvo porque ele vai me conceder o que eu desejo? Muitos acham que Deus, eu já comentei sobre isso lá no início, que Deus é um investidor, aonde eu aplico o meu dinheiro e ele me devolve com juros. Né? Então, eu estou precisando, o dinheiro está faltando, eu faço o quê? Eu vou investir mais. Eu sei que os juros de Deus é melhor que os juros do banco, é melhor que os juros de um outro tipo de investimento, né? Do Investe Fácil, tantos outros investimentos que existem por aí, né? O de Deus é melhor, me rentabiliza mais. Então, eu vou investir no Senhor. Ao invés de eu entregar ao banco, eu entrego ao Banco Celestial só para que eu possa receber muito mais depois. Então, existem as pessoas ensinando isso, gente, mas não é o que a Bíblia diz. Olha, vou citar aqui uma história, um caso. Atos 8 conta a história de um homem chamado Simão. Olha o que acontece. Pedro chega à cidade de Samaria, aonde Filipe, um diácono da igreja, havia pregado, e ali Pedro chega e vai realizar muitas coisas, e esse homem, que era um mágico, esse Simão, ele era um mágico, realizava muitas coisas, assim, miraculosas, né? Mas, assim, tudo de uma forma bem enganadora. Ele era um charlatão, na verdade, o texto diz. Só que quando o Pedro e os discípulos chegaram ali, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Por eles quem? Para aqueles que haviam aceitado a mensagem que Filipe havia pregado, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Desculpe, aí olha só, tinham apenas sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual o impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Então, veja que nós não podemos comprar a Deus. Deus não se vende. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. O problema, gente, não é ser rico. O problema é o quê? Aqui, ó, tô com o mouse aqui, ó, na palavra. Servir. O problema é quando eu me torno escravo da riqueza e a riqueza é o meu objetivo último de vida. Você lembra da história do jovem rico da Bíblia, em Lucas 18, né? Jesus fala: só falta uma coisa para você ser salvo. Vender o que tem, dar aos pobres e me seguir. Por quê? Porque o amor daquele jovem era ao dinheiro. E Jesus, aquele jovem sai triste porque ele tinha muito dinheiro, né? E Jesus fala: quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus. O problema não é ser rico. O problema é quando a riqueza toma conta do meu coração. E tudo que eu faço é pensando em ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. E aí entra o problema da teoria da prosperidade, né? Onde eu dou para receber, só com essa finalidade, né? Acaba sendo o meu último objetivo. Vamos falar um pouquinho sobre a finalidade dos dízimos e das ofertas? Por que Deus pediu para nós devolvermos? Nós vimos lá que tem que ser levado à casa do tesouro. Quando foi que surgiu o dízimo e com qual finalidade? Vamos ler alguns versos. Números capítulo 18, verso 21 ao 26. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Aquele processo que nós falamos do santuário, que só os sacerdotes poderiam entrar no lugar santo, só o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, lembra? O pecador só ficava no pátio, onde ele realizava o sacrifício. Quem iria cuidar de todo o processo do perdão, do sacrifício,
mata animal, queima carne, demora o processo, fica lá 2, 3, 4 horas para que o processo fosse concluído, eram os levitas. Os levitas eram uma tribo especial de Deus que cuidava das coisas do tabernáculo, né, do santuário móvel, que depois iriam cuidar das coisas do santuário fixo, né, que era o templo de Jerusalém. E esses levitas, sacerdotes, eles receberiam os dízimos. Quando nós falamos de dízimo, nós estamos falando da 10ª parte, né? Dízimo, ele vem da 10ª parte. Então, é a dezena, é a 10ª parte do que eu tenho. Então, 10% do que nós temos e ganhamos, nós levamos à casa do tesouro para que os levitas que prestam serviço à tenda do encontro possam ter o seu sustento. Por quê, pastor? Porque os levitas, eles só vivem para isso, tá? Os levitas não têm um outro trabalho, eles não ganham dinheiro de uma outra maneira, eles só têm como trabalho o serviço do Senhor, tá? Então, o texto diz: mas os levitas farão o serviço da tenda do encontro e responderão por suas faltas. Este é um estatuto perpétuo para todas as suas gerações. E os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Então, olha só, os levitas não ganharam uma terra prometida. E como é que eles moravam? Onde que eles moravam, então? Cada uma das 11 tribos dividiu em 10 partes do território deles, e essa 10ª parte, ou a primeira das 10 partes, era destinada para os levitas. Então, os levitas ficaram com 11 pedaços, né? Um pedacinho de cada tribo, das 11 tribos, certo? Então, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse, vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Então, aqui os dízimos, eles eram usados para os levitas. Haviam outros 2 tipos de dízimos também, mas são dízimos diferentes que aconteciam em épocas específicas, tá? Que era um dízimo de você tirar mais 10% para dar para a sua família, para cuidar da sua família, mais 10%, que era o terceiro dízimo, em alguns momentos, que era o dízimo para ajudar os órfãos, as viúvas e tudo. São dízimos diferentes, tá? Esse dízimo daqui é os 10% para cuidar do evangelho, da pregação, do cuidado da casa de Deus. 1 Coríntios, agora no Novo Testamento, capítulo 9, verso 13 e 14, diz: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. E o texto está dizendo que aquela pessoa que se dedicou, que se consagrou para viver, para servir a Deus, servir a casa do Senhor, eles devem viver do quê? Do próprio evangelho. Certo? Então, como o trabalho dele não tem uma remuneração, então a própria igreja acaba sustentando esta pessoa ou estas pessoas que vivem para pregar o evangelho, tá? E aí, 1 Timóteo 5,18 diz que o trabalhador é digno de seu salário. Neste caso, né, o pregador, o evangelista, o missionário, o sacerdote ou o pastor, quem vive só para isso, né, então ele recebe um auxílio, né, para poder então executar o seu trabalho para a pregação do evangelho e cumprir Mateus 28, verso 19 e 20, que diz lá, né? Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, aqueles que vivem para cumprir essa missão, pela própria missão, são sustentados, tá? Então, a finalidade do dízimo, para que é, pastor? É para todo tipo de projeto missionário, evangelístico, é para a pregação do evangelho, e para aqueles que vivem para tal missão, tá? Então, o dízimo bíblico, ele não é, por exemplo,
para ajudar a fazer um projeto, vamos pintar a igreja. Esse é um outro processo. Aí entraria as ofertas. Os dízimos, eles servem para quê? Para manutenção daqueles que vivem do evangelho, para as pessoas, seres humanos, tá? Seres humanos ou para os projetos missionários, para o avanço do evangelho, tá bem? Ofertas, aí sim as ofertas terão o papel de cuidar, né, da reforma, do auxílio ali da própria igreja, da instituição. Hoje, para nós, seria o que? Paga a luz, vai pagar a água da igreja, né? Tem a zeladora que limpa a igreja, então, para pagar a zeladora que limpa. Quebrou um vidro da igreja, tem que trocar o vidro. A gente vai trocar os bancos, com as ofertas. Vai pintar a igreja, com as ofertas, né? Então, as ofertas, elas servem para cuidar e para ali a organização da própria igreja. Quando falamos de aspectos evangelísticos, missionários, pregação do evangelho, aí nós falamos de dízimo, tá? Quando envolve o aspecto evangelístico, é oferta. Processo evangelístico é dízimo, tá? Então, quem vive do evangelho, quem prega o evangelho, do evangelho deve viver. As ofertas, olha só, gente, como eu tenho que dar as ofertas? Será que alguém pode chegar para mim e falar assim, pastor, de oferta eu sou obrigado a dar tanto. Fui lá e o fulano para mim que eu tinha que dar R$1.000 de oferta. Mas eu não tenho R$1.000, eu só tenho 1.050, vou ficar com R$50 durante o mês? Como é que eu vou viver? Como que eu tenho que dar? Será que alguém fala para mim quanto eu tenho que dar? Gente, o dízimo é 10% do que eu ganho. Se eu ganho R$1.000, é R$100 no mês. Se eu ganho 5.000, é R$500. Se eu ganho 100.000, é 10.000. É percentual. Dízimo é percentual. Quem ganha mais, mais vai devolver. Quem ganhou menos, menos vai devolver. Quando eu falo de oferta, tem um certo sentido, muito parecido, só que tem uma diferença. O texto diz que cada um vai oferecer ou oferecerá na proporção em que se possa dar. Então, gente, se é na proporção que se possa dar, ninguém pode estipular para mim quanto eu tenho que dar de oferta. Quem que estipula? Sou eu mesmo. Porque eu sei quanto eu posso dar. Então, se eu tenho mais condições financeiras, eu tenho que dar mais ofertas. Se eu tenho menos condições financeiras, eu vou dar menos oferta, né? Então, perceba que eu vou oferecer na proporção em que eu posso dar. Segundo o quê? A bênção que o Senhor Deus lhe houver concedido. Percebeu nesse verso que a bênção já foi recebida? Você percebeu? Eu vou dar porque eu já recebi a bênção. Então, olha como é diferente do que ensinam. Então, eu devolvo as minhas ofertas porque eu sou abençoado. Não é para ser... Óbvio que eu serei abençoado também em muitos aspectos, porque estou sendo fiel a Deus. Mas é porque eu fui abençoado, é porque eu estou vivo, é porque Deus cuida de mim, é porque eu completei mais um ano de vida, nasceu meu filho, aconteceu isso, eu vi a mão de Deus cuidando de mim. São tantos motivos que Deus tem me abençoado que eu vou dar mais ofertas. Esse mês foi um mês difícil, nada deu certo, não tenho muita bênção, não aconteceu muita coisa, a situação apertou, eu vou dar menos oferta. Certo? Então, cada um dá de acordo com a proporção, de acordo com a bênção que recebe de Deus. Agora, pode ser algo sistemático. Eu posso também fazer um pacto com Deus, falar assim, Senhor, a partir de hoje eu vou dar 5% de oferta. Mas quem que define? É você. Pastor, Deus, a partir de hoje é eu, Senhor. Vou dar 3% de oferta, vou dar 7%, vou dar 8%, vou dar 1%, vou dar 20%. Quem escolhe quanto eu vou dar de oferta? Sou eu. Tá? Sou eu. Não são as pessoas que vão definir isso. 1 Coríntios 16, verso 2 diz, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Ou seja, conforme aquilo que você foi ganhando, conseguindo, né? Você vai o quê? Juntando. Para quê? Para quando Paulo chegasse,
para que não seja necessário fazer uma coleta quando ele fosse. Então, as pessoas já deveriam ir juntando e elas deveriam ir entregando sempre ali no primeiro instante que Paulo chegasse. Então, quando ele chegar, a pessoa já preparou o dinheiro, já está tudo certo, ela já se organizou. Não é aquele negócio, chegou ali, nossa, eu tenho que dar oferta, quanto que eu vou dar? Deixa eu ver quanto eu tenho na carteira aqui. Tenho 10. Toma 10. Toma 5, é a metade. Tem que ser o quê? Eu tenho que analisar as bênçãos que eu recebi, né? Cuidado de Deus, aquilo que Deus tem me concedido. Então, tem que ser algo feito com preparação, gente. Ofertas, dízimos, eu separo antes. Por que ele falou no primeiro dia da semana? Porque, gente, começou a semana, você já separa. Começou, a primeira coisa que você faz é separar o que é de Deus. Depois você vai cuidar durante a semana do restante que você tem. Né? Uhum. Como eu devo devolver? 2 Coríntios 9, versos 5 ao 7. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram. Então, olha só, preparam de antemão, para que esteja pronta com expressão de generosidade e não de avareza. Então, tem pessoas que tem lá, ganha muito e dá R$50, sendo que a pessoa ganha R$100.000. Isso aí é quase uma esmola, é quase que dá uma moedinha, né? Agora, R$50 para quem ganha pouco é muito dinheiro, não é? Então, cada um dá de acordo com a proporção, mas sempre com sentimento de generosidade. Né? Olha o que ele afirma. Aquele que semeia pouco, também pouco vai colher. Aquele que semeia com fartura, também com fartura vai colher, né? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, como já lemos ali o verso 7, né? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com Alegria. Então, como eu tenho que devolver? Gente, com a maior alegria do mundo, reconhecendo tudo aquilo que Deus fez por mim, os milagres, as bênçãos, os privilégios, as oportunidades, as respostas concedidas, a cura de uma doença. Gente, meu filho nasceu com saúde, eu vou lá dar uma oferta de gratidão a Deus, né? É um privilégio, é uma bênção. Então, as bênçãos aqui não é só no aspecto financeiro, é todo tipo de bênção que eu vejo Deus cuidando de mim e me abençoando, né? Já é um motivo, é o devolver ao Senhor. 1 Coríntios 13, verso 3 diz, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. Então, eu tenho que devolver sempre com amor. Amor. Alegria, amor, com generosidade, né? 1 Crônicas, agora chegamos no final. 1 Crônicas 29, verso 13 e 14 diz, agora, pois, olha como nós devemos devolver. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Olha que lindo, gente. O que Muito. fala para nós, então, é que ao devolver ao Senhor o que é dele, é um ato de gratidão. Porque é dele, mas ele me deu o privilégio de cuidar das coisas dele, dos bens dele, da riqueza dele. Então, ele fala para mim assim, 10% você devolve para mim do que é meu. Além dos 10%, você devolve mais uma quantidade que você achar que você pode devolver, porque essa parte vai ser para mim. O restante, eu vou deixar que você cuide da maneira como você achar melhor. Mas lembrando que tudo é dele. Então, se eu for pensar, até a forma como eu utilizo os outros 80%, 85%, né, que 86%, 87% que ficar comigo, eu tenho que me lembrar que é do Senhor. Então, lembra o verso que nós lemos? Não lemos esse verso, a gente vai ler no próximo estudo. Olha eu dando spoiler aqui. Mas eu vou finalizar parafraseando um verso que vai ser um verso-chave do nosso próximo estudo. Se Deus quiser, vai ser presencial, né? Estamos organizando para isso. Mais ou menos assim.
Quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. A forma como eu invisto o meu dinheiro também deve ser investida para glorificar a Deus. Porque apesar de eu devolver os 10% e devolver as minhas ofertas, que também é importante, junto com os dízimos, mas aí de acordo com o que tem no coração, aquilo que eu sei que posso devolver, mas os outros percentuais também ainda continuam sendo dele. Ele só me deixa administrar. Então, se eu for comprar um carro com esse dinheiro, compre um carro para glorificar a Deus, não para exaltação própria. Se eu for comprar uma casa, seja para que seja uma casa, para que essa casa seja um lugar onde Deus habita, onde eu posso trazer pessoas para abençoar as pessoas na minha casa. Que tudo que eu for comprar seja para glorificar a Deus. A maneira como eu vou investir meu dinheiro seja para glorificar a Deus. E assim, eu possa sentir a bênção de Deus sobre mim. Essa bênção, não confunda com o aspecto financeiro. Às vezes ele vai me dar, mas ele sabe da sinceridade do meu coração, se eu estou devolvendo por gratidão ou se simplesmente eu só quero ganhar alguma coisa em troca, né? Hoje o que fica para nós, gente, o que eu quero dizer é: Deus é dono da prata e do ouro. Ele é dono de tudo. Ele não precisa do meu dinheiro. Nunca precisou. Nunca precisou e nunca vai precisar. Só que Deus, ele é tão inteligente que ele sabe que às vezes eu preciso tirar o egoísmo do centro. E ao devolver para ele, eu estou lembrando quem de fato é dono de tudo, quem de fato é o rei, quem de fato merece ser glorificado e exaltado. E é para eu ter um pouquinho mais de humanidade, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de desprendimento das coisas humanas, né? Então, para tudo, o dízimo e a oferta vai ser uma bênção. Te tornar um cristão melhor, te tornar uma pessoa melhor, te tornar alguém mais amoroso, mais carinhoso, mais humilde, mais humano, mais fiel, mais grato, mais encaixado no papel que você foi criado para ser um mordomo de tudo aquilo que pertence ao Senhor. Enfim, é um privilégio, é uma bênção. É que para muitos hoje, infelizmente, em muitas igrejas, o dinheiro está sendo tratado como uma barganha ou às vezes de forma não bíblica. Não bíblica. E, infelizmente, tem um assunto que as igrejas que são fiéis e são sinceras e que são muito sérias a respeito de dinheiro, elas acabam sendo difamadas junto com as outras que fazem um monte de coisas erradas. Pastor, desculpa, vou socorrer minha mãe lá, tá? Claro, claro. Ela tá me chamando, não sei o que aconteceu. Tá bom, vai lá, vai lá. Desculpa. Fique à vontade, Deus abençoe, Lídia. Amém, amém. Então, gente, é assim que funciona. Na Igreja Adventista, por exemplo, né, você tem uma clareza muito grande a respeito de dízimos e ofertas, né? Você tem um relatório que você recebe constantemente da tesouraria da igreja para você saber aonde foi o seu dinheiro, como ele foi aplicado, como ele foi usado, aonde ele foi investido. Então, ele é tudo muito bem esclarecido. Para você ter uma ideia, o pastor nem encosta no dinheiro que você devolve, tanto dízimos quanto ofertas. O tesoureiro da igreja, junto com a comissão da igreja, eles têm que enviar o dinheiro para a conta, esse dinheiro é distribuído, é organizado, tantos por cento vai para um lugar, tantos por cento vai para outro lugar, tantos por cento, agora de oferta, fica para a própria igreja, para a manutenção dessa igreja, para o desenvolvimento dos departamentos da igreja. Então, gente, isso tem que ser uma coisa trabalhada com uma sinceridade, com uma clareza muito grande. Quando nós formos presencial no nosso estudo, Bárbara, não sei se você tem ali o seu cartãozinho, mas eu queria mostrar ele, se tiver essa possibilidade no dia, para poder mostrar essa clareza desses percentuais que a Igreja Adventista trabalha. Pastor, eu não tenho, porque eu pago no 7Me. Certo, só no sistema. Mas a gente arranja um cartãozinho, aí Tá. a gente mostra para elas no dia. Senhoritas, Tá. alguma dúvida? Denise, Marlene, do nosso estudo? Tudo certo? Ok. Ok, tranquilo. Então tá ótimo, gente. Vamos finalizar com uma oração. Você que está assistindo esse vídeo, se você tiver alguma dúvida, manda lá no grupo ou manda aqui
uma mensagem aqui no YouTube que eu vou ler e depois a gente respondendo juntos, tá bem? Um abraço, nós vamos terminar agora com uma oração, pedindo a bênção de Deus por cada um de nós. Vamos orar? Senhor Jesus, que estás nos céus, te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de te servirmos, de conhecer a tua verdade e entender este assunto tão importante que é os dízimos e as ofertas. Quando eu não os devolvo, estou roubando o nosso Deus, e isso é pecado. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis em todas as áreas da vida, inclusive na questão financeira também. Que venhamos, Deus, através de nossa fidelidade, a avançar a pregação do Evangelho, fazer com que mais pessoas conheçam a tua mensagem, e assim Jesus possa voltar mais rápido ainda. Seja conosco, nos guie e nos conduza, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe a cada um de nós, que fiquemos sempre Amém. com o nosso Deus.